A gente está ouvindo aqui um debate salutar na questão da saúde, porque saúde realmente ela deve ser prioridade para qualquer governo, para qualquer gestor público, para qualquer agente político, a saúde deve ser prioridade. Assim como deve ser prioridade a vida das pessoas, né? Nós somos sempre trabalhamos na defesa da vida, na defesa da família, e a gente tem visto realmente a vida sendo denegrida, a vida sendo desvalorizada. Mas eu queria falar na noite de hoje, senhor presidente, um pouquinho de uma questão nacional. Nós vimos algumas tragédias acontecerem já no começo desse ano, assim como aconteceu ali no caso de Brumadinho, né? Aquela barragem da Samarco ter causado tantas mortes, mais de 160 mortes, mais de 160 desaparecidos. Nós vimos também, nessa semana ainda, a morte de 10 garotos, jogadores de futebol, 10 atletas lá que morreram no Flamengo por conta de um incêndio. E nós vimos ontem também a morte de um jornalista que todo mundo conhece, o Boechat, por uma queda de um helicóptero. E saiu também no jornal O Globo de ontem uma matéria falando sobre a negligência que é praticada no Brasil. A negligência e a impunidade que é rotina no nosso país. Tenho aqui alguns dados, senhor presidente. Tem aqui alguns dados que... Poderia colocar para nós na tela aqui, ó. Podia apagar, isso, apaga a luz da frente aqui. A negligência e a impunidade. Esse é o tema que eu gostaria de falar na noite de hoje. E quero colocar ali, olha, desde 2007, numa matéria do jornal O Globo de ontem, mais de 1.774 pessoas morreram por negligência. E eu queria aqui, vou trazer algumas situações de fatos de negligência que aconteceram no nosso país e, pior ainda, que se não fosse só a negligência, a impunidade. Nós estamos vivendo num país da impunidade, né? Então, mais de 1.774 pessoas, desde 2007, em situação que poderiam ser evitadas. E a gente vai passar alguns casos. O acidente da TAM, que aconteceu, todo mundo se lembra? O piloto do avião da TAM já havia reclamado várias vezes lá do aeroporto de Congonhas. Nada foi feito na época com a reclamação dele. Esse acidente matou todos os passageiros, tripulantes. E o que aconteceu depois do acidente? Nada. Ninguém foi punido, ninguém foi preso, ninguém foi responsabilizado por essa situação. Né? Um avião inteiro ali, as pessoas vieram a óbito nesse acidente e nada aconteceu e ninguém foi punido. Gostaria de mostrar também uma enchente que aconteceu em 2011, lá no Vale do Itajaí, sem planejamento de ocupação de solo, ou seja, loteamentos clandestinos que foram crescendo lá, favorecendo os empresários e talvez até gestores públicos, né, por terem liberado loteamentos clandestinos, causou ali uma grande enchente, matando pessoas, acabando com famílias, acabando com casas. E o que aconteceu depois da enchente? A investigação? Nada aconteceu. Ninguém foi punido, ninguém foi responsabilizado, ninguém pagou pela perda de centenas e centenas de casas que aconteceram. Quero colocar ali também, em 2010, as chuvas lá em Niterói, que desabou várias casas lá, também por ocupação ilegal, de maneira irregular. Pessoas perderam a vida, pessoas perderam as casas, pessoas perderam tudo que adquiriram ao longo da vida, por negligência e má fiscalização do poder público. Em 2011, o que aconteceu depois dessa tragédia? Nada aconteceu.
ninguém foi responsabilizado, ninguém pagou por essas indenizações, as famílias morreram, perderam as coisas e nada aconteceu. Mais uma tragédia, a enchente na região serrana, né? Mais uma demonstração de ocupação de solo ilegal, casas, dezenas de casas, centenas de casas caíram ali também por negligência. Ou seja, o Brasil está vivendo em cima de negligências e depois, quando acontecem as coisas, a gente fala que aconteceu uma tragédia. Não foi tragédia. Isso não é tragédia. Isso é crime. Isso é assassinato. Se não existe fiscalização do poder público, ou se existe fiscalização ainda, mas que é coisas que são liberadas irregularmente, isso é um crime. Não é uma tragédia. Queria mostrar mais uma. Explosão do Filé Carioca, um restaurante lá no Rio de Janeiro, que explodiu, lá caiu a marquise, matou um monte de gente. Qual a negligência? O restaurante funcionava sem alvará e sem vistoria do Corpo de Bombeiro. Um restaurante irregular, que a prefeitura não fiscalizou, ou se fiscalizou, liberou a atividade sem os devidos documentos, sem as devidas seguranças, e matou um monte de gente. Depois que aconteceu, que matou um monte de gente, qual o resultado? Nenhum. Nada aconteceu. Ninguém foi punido também por essa tragédia e por essa negligência. Mais um. Desabamento do edifício Liberdade. Negligência. A construtora fez obras lá de maneira irregular, sem constar no projeto, sem engenheiro, sem fiscalização, sem autorização dos órgãos públicos, mais um exemplo de negligência e de impunidade no nosso Brasil. Uma que ninguém esquece, o incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, matou mais de 240 pessoas numa noite por negligência. A boate não tinha autorização, a boate não estava totalmente segura, não tinha saída de emergência, não tinha equipamentos de segurança para combater o incêndio. Mais de 200 pessoas morreram por negligência. E o que aconteceu depois? Nada aconteceu, ninguém foi julgado até agora. Está lá no Supremo Tribunal, ninguém foi julgado, ninguém pagou por esses assassinatos e nada aconteceu. Vamos mais um? A tragédia de Mariana, há 3 anos atrás, que a Vale, que aconteceu lá, uma barragem de rejeitos, matou 19 pessoas e acabou com várias casas, várias famílias, contaminando o rio, contaminando o meio ambiente. E a apuração deste caso mostrou que a empresa já sabia do risco, que ela foi alertada do risco, mas nada fez. Uma negligência que matou muita gente e mais um exemplo de impunidade no nosso país. Mais um exemplo de impunidade. E ainda o naufrágio da Bahia, que era uma embarcação que sofreu, depois da fiscalização, ele sofreu mudanças na embarcação e estava com superlotação. Ou seja, mais um caso de negligência e impunidade. E para encerrar, não, tem mais duas ainda, né? O desabamento lá do Largo Paissandu, um edifício também antigo, que por falta de fiscalização da prefeitura, veio a desabar e até agora nada aconteceu, até agora ninguém foi punido. E por último, a tragédia no Vale, a tragédia da Vale em Brumadinho, que matou lá mais de 160 pessoas e ainda mais de 160 pessoas estão perdidas lá, estão desaparecidas. Ou seja, nós queremos aqui chamar a atenção das pessoas, das autoridades, dos vereadores, dos órgãos públicos, da importância de se fazer uma fiscalização, da importância de se obedecer todas as leis de segurança para que a gente evite essas causas, esses casos que têm acontecido no nosso país, né? Já vou encerrar, senhor presidente, para que a gente evite
perda de tantas famílias, de tantas casas. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu repúdio a todos esses atos de negligência e de impunidade. E para que todos nós, agentes públicos, agentes políticos, possamos tratar com mais seriedade a coisa pública, fiscalizando e trabalhando para que a gente possa poupar vidas no futuro. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos vereadores, boa noite a todos.